Boa noite a todos que já estão chegando e nos acompanhando em mais uma transmissão via redes sociais do programa de pós-graduação em ensino de ciência e tecnologia. Eu me chamo Graziela e, em nome de toda a equipe de doutorandos desse programa, agradeço por você estar conosco nessa noite. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, nós já estamos a posto aqui com os nossos convidados e com toda a nossa equipe, eu gostaria de deixar alguns avisos e alguns convites. O primeiro deles é para você nos seguir em nossas redes sociais. O PPGECT está nas principais redes, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, gostaríamos que vocês nos acompanhassem, né, em nossas redes sociais, porque o seu apoio aumenta a nossa comunidade e enriquece esse nosso diálogo. Também quero convidar você que está conosco a ampliar a visibilidade desse nosso encontro. Então, você que está no Facebook, compartilhe essa live para que mais pessoas possam acompanhar essa nossa conversa hoje e curta a nossa página. E a você que nos assiste pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para que a gente possa comunicar as nossas pesquisas e as nossas caminhadas a mais pessoas. Além disso, quero contar com todos, né, participando do nosso chat, né, as interações são muito importantes para que a gente possa conhecê-los e para que a gente possa também intermediar um diálogo com os nossos convidados. Então, aproveite esse espaço, né, para interagir com os nossos convidados e com a nossa equipe. Enquanto vocês nos contam um pouco sobre de onde vocês nos assistem, né, gostaria que vocês registrassem ali no chat, né, se vocês são nossos colegas de doutorado, são nossos colegas de mestrado, se vocês são de outros programas de pós-graduação, ou são outros egressos que nos acompanham, registrem ali no chat, né, os nossos convidados também querem conhecer um pouquinho, né, sobre você, saber de onde até onde nós estamos chegando. Além disso, quero lembrá-los que essa nossa programação de lives, né, é uma programação quinzenal. Nós temos a previsão de lives até o mês de dezembro, e essa programação das lives está disponível nas nossas redes sociais, e ao longo das semanas vocês vão poder conhecer quem são os nossos convidados e qual a programação e a data de cada live. Para começar, né, essa nossa conversa, eu quero apresentar a vocês um pouco sobre esse nosso projeto. Para isso, eu passo a palavra para minha colega Virgínia, que irá contar a essência dessa nossa transmissão, desse nosso projeto de lives. Boa noite, Virgínia. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Virgínia, como a Graziela já apresentou. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da UTF. Cordialmente quero agradecer também a presença de todos que nos acompanham nessa transmissão via Facebook e YouTube. Estamos iniciando a nossa terceira noite do evento Existe Vida Após o Doutorado? Esta ação é uma iniciativa do nosso programa e tem como objetivo acompanhar as vivências dos nossos egressos do doutorado a fim de promover a troca de experiência e estudos, compartilhando o desdobramento da formação obtida nesse programa. Acredita-se que quando um pesquisador, uma pesquisadora recebe o título de doutor, o título de doutora, muito muda na sua vida, na sua caminhada. E principalmente, isso que a gente quer saber como está, né? Por isso, esse projeto, queremos saber como estão esses pesquisadores, o que fazem, quais os desdobramentos da sua pesquisa após o doutorado. Diante desse momento atual que a gente vive, de isolamento social, queremos utilizar o advento das lives para aproximar os estudantes, pesquisadores, os professores em um espaço de troca de conhecimento, bem como apreciar as conquistas e os desafios vivenciados pelos nossos egressos, na continuidade da sua caminhada acadêmica. Entende-se que a iniciativa vem a cooperar com as ações de fortalecimento e incentivo ao desenvolvimento da ciência, comunicando, esclarecendo e motivando os nossos pesquisadores, nossos estudantes lutarem pela ciência brasileira. A organização desse evento está sob a responsabilidade do coletivo de bolsistas do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia, em nome dos quais eu agradeço a sua participação nessa nossa noite de atividades. Eu passo agora a palavra novamente para a nossa mediadora de hoje, Graziela. É com você, Grazi.
Obrigada, Virgínia, pela acolhida. É com muita alegria que nós trazemos nessa noite, né, 2 convidados que têm a UTF como marca muito forte na sua vivência, né? Então, antes de apresentá-los, eu só quero lembrar a você que nos assiste que essa nossa atividade é um evento de extensão que será certificado pela UTF, e para você validar a sua presença ao final dessa nossa live, você receberá um link aqui no chat, nossos colegas irão disponibilizar um link no chat para que você faça a avaliação e a sua validação de participação nesse evento. A certificação desse evento, né, tem carga horária total de 2 horas, né, por participação, e nós contamos com a sua presença até o final desse nosso encontro. As dúvidas e interações que vocês tiverem e quiserem encaminhar para os nossos convidados podem ser feitas pelo chat. Nós temos uma equipe, né, de colegas que estará monitorando tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube, e trazendo essas perguntas para que a gente possa apresentar aos nossos convidados. Assim, com muita alegria, nós queremos iniciar essa noite, então, dando as boas-vindas aos nossos convidados, a professora Marisete Higues-Sequim e o professor João Paulo Aires. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite e por se disponibilizarem a estar partilhando conosco um pouco sobre essa sua trajetória. Ao longo dessa noite, os nossos convidados nos apresentarão aspectos da sua formação, a sua pesquisa, a sua carreira acadêmica, e estarão sempre à disposição de vocês para as interações e para questionamentos. Ao final de cada bloco de conversa, nós estaremos intermediando essas suas interações e apresentando aos nossos convidados as perguntas e os questionamentos. Para darmos, então, início a essa conversa, quero apresentar a vocês a professora Marisete. A professora Marisete Higues-Sequim é nossa egressa de doutorado, tendo defendido sua tese em 2019. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, é graduada em Pedagogia e em Letras, com habilitação português e inglês. Durante o seu doutoramento, vivenciou uma experiência de doutorado sanduíche na Universidade de Tecnologia de Compiègne, na França, e hoje atua como professora titular na UTFPR, no campus Guarapuava. Marisete, boa noite, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Queremos muito conhecer um pouco sobre a sua trajetória e sua caminhada, né, de experiências dentro e depois desse doutorado. A palavra é sua. Boa noite, Graziele. Boa noite, Viviane. João Paulo, toda a equipe. Me escutam bem? Tudo certo com o meu áudio? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar conversando. E a pergunta é, existe vida após o doutorado? Claro que existe, olha eu aqui, olha o João Paulo aí. Agora seria difícil perguntar se existe vida durante o doutorado. Teríamos que pensar que tipo de conceito tem a vida. Então, vamos lá. O objetivo dessa noite, então, na minha fala, é relatar essa experiência de doutoranda e o que vem depois do doutorado. Eu pensei o seguinte, vou dividir a fala para ficar um pouco mais claro, porque eu falo demais, em 3 partes, me orientando a partir do que foi solicitado pela Virgínia. Eu vou falar sobre a trajetória do doutorado, então, vocês escutarão um pouquinho do que eu vivi dentro do doutorado, um pouquinho sobre o resultado da tese e do produto, e o momento atual. Bom, primeiro momento da fala, então, a trajetória do doutorado, eu separo em 3 momentos. Basicamente assim, o início, o meio, quando eu trato sanduíche, e o fim, depois que tu está quase terminando. Na minha experiência, eu acho bem interessante dizer isso, quando você recebe aquela notícia que você foi aprovado e que você vai ser um aluno de doutorado, a cabeça fica, nossa, a gente se sente de alegria e, enfim, o que vai acontecer? E aí eu destaco o seguinte, como é que foi o meu início? E isso é interessante porque quando você passa no doutorado, e o doutorado é na tua cidade, você sai de casa e você, há 5, 10, 20 minutos, está na universidade fazendo doutorado. Então, a minha realidade é Guarapuava, onde eu morava, Ponta Grossa, onde eu ia fazer. E quando você recebe, então, essa notícia, como que você vai administrar essa tua vida na quinta e na sexta, longe da tua casa, morando num hotel? E é interessante porque quando você está na tua cidade, se estivesse chovendo, você chega na universidade e você te adapta, põe um casaco. Agora, quando você está fora da tua casa, você precisa planejar isso. Então, dá uma mexida com a gente.
E é interessante dizer isso, porque eu tenho certeza que muita gente que está escutando, pode ser egresso, pode ser doutorando ou mestrando, a gente tem essa realidade no PGCT. E em outros doutorados também, em outros programas. Então, outra coisa importante também, que eu acho importante ressaltar, é que quando você vai fazer um doutorado, e você é solteiro, você põe a mala no carro e você vai. Agora, quando você é casado, e você recebe, você quis fazer doutorado, você foi aprovado, você tem que ter um ajuste familiar ali. Então, vai sair de casa, vai ficar fora, se comunica com o esposo, enfim. E é diferente de ser solteiro. Agora, quando você é casado e tem um filho, tem um ajuste também. O meu caso, casada com 3 filhos, então, olha o ajuste ali. Além disso, o meu esposo fazia doutorado também em outra cidade. E tem que lembrar que as crianças eram pequenas. O Thiago estava com 3, a Nath estava com 5 e a Lê estava com 7. Então, assim, eram tudo crianças. A gente tem que entender que cada um de nós que vem aqui, eu acho que tem uma história e cada um tem uma superação e uma administração. O doutorado, ele é mais um elemento dentro da vida da gente. Essa experiência, esse crescimento que a gente tem, ele passa pela essa família. E eu não tinha ninguém, minha família é toda do Rio Grande do Sul, então é bastante interessante. Esse foi meu começo, ajustando as aulas, depois eu consegui afastamento, e a gente, de fato, começa um doutorado com uma expectativa. Eu acredito que cada um de nós traz como expectativa as experiências do mestrado. Como é que foi isso? E o meu referencial de começo de doutorado era o que eu vivi no meu mestrado na Federal de Santa Maria. Então, eu comecei a fazer o doutorado com aquela, como é que eu vou dizer para vocês assim, ó, com o intuito de viver uma experiência semelhante, mas muito mais aprofundada. E lá em Santa Maria, a gente tinha, assim, as disciplinas do mestrado, elas colaboravam para a gente fazer capítulos do projeto de doutorado, da dissertação. E aí eu cheguei lá, disciplinas eram diferentes. Então, assim, foi um aprendizado fantástico. Eu acho que cada um tem um começo, e esse começo, é importante a gente dizer, não está nos livros, é experiência nossa. Eu acho que é isso que a gente precisa resgatar e contar, porque tem gente sofrendo com viagens, com a família longe. Todo mundo passa por isso, a gente sobrevive. Olha nós aqui. Bom, esse foi o começo. O meio dessa primeira parte da minha fala vem com a qualificação. E também não está escrito nos livros, mas o que é a qualificação? O que significou para mim? Significou uma clareza, uma elucidação. Às vezes a gente está fazendo aquelas disciplinas e o projeto não está totalmente completo, a gente quer deixar ele perfeito para qualificar. Olha, no meu caso, a qualificação foi um espetáculo, porque clareou demais o meu projeto. E ela trouxe para mim também algo diferente que eu não esperava. Eu tinha um projeto que era comparar a UTFPR, enquanto Universidade Tecnológica, com a UTC, que é a Universidade de Tecnologia de Compiègne. E na qualificação, a gente fez um pequeno ajuste. Um pequeno para quem sugeriu. Para mim, parecia que o mundo caiu, mas eu abracei a causa. Foi sugerido que eu comparasse 2 países. A Universidade Tecnológica em 2 países. O Brasil, que nós só tínhamos um modelo, a UTFPR, enquanto instituição no papel, e na França, o começo era o UTC, passou a ser todas as universidades tecnológicas da França. Então, nossa, aquele susto, mas depois sentou e pensei, bom, quem na chuva para se molhar, vamos lá. Isso tudo me aparece, então, uma possibilidade, o edital do PPGEST, e que era vinculado, né, da CAPES, do doutorado de sanduíche. E lá vou eu para Compiègne. E aqui é interessante a gente dizer que que se alguém de vocês tem essa possibilidade, o quanto é importante se fazer uma experiência assim, com amparo legal. Assim, por quê? Quando se sai, para sair daqui para começar a conversa, você tem toda uma documentação, a CAPES por trás, para chegar lá, tu tem que sair daqui já com o aval da prefeitura de lá, então, o orientador de lá, precisa ir na prefeitura fazer, são ajustes que te dão uma segurança quando você está lá. E isso, para mim, fez muita diferença, porque quando eu falei com o orientador, futuro orientador da França, eu disse, olha, eu vou. Até o Luiz Alberto, que é o orientador aqui no Brasil, eu falei, eu vou, mas a família vai junto. Como é que eu vou ficar tanto tempo fora do país com as crianças pequenas aqui? E eu não sabia como acontecia isso. Então, foi um aprendizado enorme, essa experiência de fazer documentação para todo, abandonar a casa,
tudo que eu tinha construído em nome do conhecimento, para ir lá e estudar em loco como que acontecia a Universidade Tecnológica em Compiègne. E um presente, assim, eu fui iluminada, porque aqui no Brasil, o então reitor era meu orientador, e eu chego na França, o Bruno era o diretor do Centro de Inovação da UTC, que é presente maior do que 2 pessoas conhecendo a universidade, com o gabarito dessas pessoas? Nossa, no céu. A UTC, agora vem assim, o que é a UTC? Por que eu digo que é interessante a gente ter um amparo legal? É interessante porque quando eu cheguei na UTC, eu sempre fui tratada como um deles. A UTC me deu dentro do Centro de Inovação uma sala, me concedeu o uso desta sala, que era compartilhada. Me deram uma chave, eu tinha livre acesso. Daí fizeram um badge para mim, que é um cartão que você desbloqueia as portas. Então, para chegar até a sala, eu tinha várias portas para desbloquear, depois eu tinha uma chave. O amparo e o respeito por um pesquisador que, assim, eu fiquei encantada, gente, vocês não têm noção. Eles me deram um outro cartão lá que me dava direito a 500 cópias de impressora, a equipe me tratava como igual, tudo fui conquistando também, né? Então, assim, eu participava do soirée deles, no final do expediente a gente fazia sempre um encontro, porque eles achavam que eles têm um conceito, e aí tu vai vivendo a Universidade Tecnológica nesse ponto, e isso é legal, sabe? Você ter essa experiência. Bom, vamos lá. E aí cheguei a um ponto que eu pensei, nossa, meu estar aqui é fazer as entrevistas. E o meu francês não é isso tudo. Aí eu falava com o Bruno e dizia, Bruno, eu preciso melhorar esse francês. Como é que eu vou fazer entrevista lá em Troyes, lá em Belfort, Montbéliard, com o meu francês? Ele disse, não, Marisete, estou te entendendo. E porque o Bruno não fala português, nada. No final ele conseguiu dizer, muito obrigado e abraço. Mas ele não consegue, ele consegue entender, mas falar ele não fala. Se eu estou te entendendo, os outros vão te entender. E eu estava muito satisfeita. Então eu pedi para ele a autorização para eu assistir a aula do FLE. E fui. O FLE são aulas de francês para estrangeiros dentro da universidade. Isso foi um grande ganho, porque eu era uma aluna como qualquer outra aluna, fazia todos os trabalhos, e aí ficou muito mais fácil, eu ter mais confiança na língua. Agora, o desafio disso tudo, eu tinha que agendar, pegar no mapa, olhar onde é que ficava Troyes, olhar onde é que ficava o Belfort, pensar quem seriam as pessoas para serem entrevistadas. Para você fazer toda essa dinâmica, você gasta um pouco de adrenalina. Eu trabalhava todos os dias. Todos os dias eu trabalhava, todos os fins de semana. Eu sempre acordava muito cedo, no verão, 5h30, 5, antes das crianças acordar para eu trabalhar. Então, você tem toda essa dinâmica. Mas eu ia. Eu acho que é por aí. Bom, fiz as viagens, entrevistei as pessoas, e aí eu tinha 22 entrevistas, e aquele monte de texto. Então, vocês que estão me escutando, vocês vão chegar. Eu tinha a impressão de estar abraçando o mundo, carregando 10 elefantes e não dá conta, mas passa, tudo passa. Aí, como é que eu vou dar conta das entrevistas? Tinha que achar um programa que lesse em português, lesse em francês, porque não tinha outro jeito. Mas, enfim, aí descobri o NVivo e as coisas vão andando. Nesse primeiro momento, ainda há de se dizer o seguinte, a parte do fim. Tá, então não vou contar os detalhes, porque senão é muita conversa. Você vem para o Brasil, e daí você amarra o texto e você defende. E aí você pensa que a defesa é o final da tua... Tu vai começar a respirar. Não é bem assim, né? A gente sofre um pouquinho até de defesa, na de defesa a gente sua bastante, mas existe uma pressão diferente depois. Aí tem o ajuste da tese. Aí você ajusta a tese, e aí você tem, no meu caso, eu levei 2 meses ajustando. Tem a entrega final. Eu entreguei em maio. Só que você não recebe o diploma no dia que você entrega a tese. Você tem um tempo. E espera o diploma. E aí você... aí sim, eu acho que daí a gente diz que a gente respira. O segundo momento, que eu disse que ia falar para vocês, que são os resultados da tese. Bom, a minha tese ficou com o seguinte título. O estudo comparativo entre a UTFPR e as universidades de tecnologia da França. O estudo comparativo, eu comparei 7 aspectos. O ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação, a relação com o setor produtivo, a relação entre história e identidade e as transformações da fundação aos dias atuais. A fundamentação foi Dresden Bell, e então eu fiz um convite bem gostoso para vocês, entram lá no link do repositório, bem uma lidinha nessa tese, foi um espetáculo. Mas enfim, que descobertas que eu tive, para nós, não temos muito tempo, né?
algo que, assim, não tem presente maior. Não tem presente maior do que você defender e você olhar a tua tese depois que ela passa. Mas, durante a tese, assim, você descobre, você não tem noção da importância. As minhas descobertas e conclusões, elas levam um tempo. Se eu tivesse só no Brasil, você pensa como um brasileiro, então é fácil eu entender a história da universidade que eu estava trabalhando, o TFR. Mas na UTC, por exemplo, assim, ela é uma universidade tecnológica. Ela é exatamente igual ao UTT e ao TBM. A França reconhece a universidade tecnológica. Se você fala universidade clássica, eles entendem uma coisa. Se você fala universidade tecnológica, é outra realidade. Então, quando cheguei lá, eu não conhecia muita coisa. Eu fiz um estudo prévio e básico para a defesa, para a qualificação. Mas os conceitos que giram em torno da cultura francesa, por exemplo, assim, universidade clássica e universidade tecnológica. Para nós aqui no Brasil, não tem muita diferença. A gente está querendo fazer com que o TF seja diferente. Mas lá é extremamente nítido isso. O aluno entra com BAC. Muito bem, BAC. Você pensa, BAC, que é a abreviatura para Baccalaureat, o que seria isso no Brasil? Bom, no Enem. Até você entender que o BAC você faz uma vez só na vida. E que, para entrar no TC, tu tem que ter entre um conceito que eles chamam de conceito bien, que é entre 15 e 16 acertos de 20, ou très bien, que é entre 17 e 20 acertos sobre 20, isso equivale a 75% dos acertos para começar a pensar em ser aluno da UTC. Você demora tempo, porque tem outros conceitos por trás que a gente não tem no Brasil, como, por exemplo, no liceu lá, que equivale ao segundo grau aqui, você precisa lá escolher 3 linhas de segmento para a tua vida. Ou você vai para a literatura, ou vai para a área científica, ou vai para a área econômica e social. Então, assim, você demora para você entender. Isso é um ganho maravilhoso. Em síntese, porque eu sei que o João Paulo também quer falar, ele fala mais que eu. Vamos lá. Em síntese, o que se vê? Se vê que a UTC, quando começou, em 1974, ela era muito diferente. Ela era diferente de todas as universidades clássicas. Por algumas outras razões que não vou falar aqui. Fica o convite para a tese. O que acontece? Ela nasce diferente e as outras universidades, as clássicas, copiam o modelo do TC de modo que, no dia que eu fiz no ano que eu fiz a pesquisa, ou na realidade temporal que eu fiz a pesquisa, as pessoas reconhecem que ela é uma universidade de tecnologia, que ela só forma os engenheiros, mas as outras universidades copiaram o modelo do TC, de modo que ela está se igualando, mas não por ela, porque as outras estão copiando. E a UTFPR, que nasceu lá em 1909, se transformou em universidade em 2005, tem uma história belíssima, ela nasce igual às outras. E a busca dela é essa autenticidade, ela quer ser diferente das outras porque ela é tecnológica. Então, assim, essa conquista de reconhecimento da coisa, a partir dessa comparação, é uma satisfação, é muito legal. Com relação à fundamentação teórica, o estudo mostra que hoje, tanto a UTC quanto a UTFPR, elas são, dentro do referencial que eu estudei, elas são muito mais uma universidade de núcleo de progresso, que na visão de Dresden Bell seria o modelo norte-americano de universidade. Muito bem. O produto meu foi um e-book. Eu peguei as entrevistas do Brasil, eu retextualizei. A retextualização é um exercício fantástico. Você pega a entrevista, porque na tese, as entrevistas estavam ipsis literis, com todos os problemas da oratória, da fala espontânea. E eu tirei, na retextualização, esses ruídos. Então, eu fiz um e-book. Esse e-book tem algo fantástico. Foi um presente. Eu ganhei do João Augusto Bastos, um dos entrevistados do Brasil, o primeiro projeto de transformação, pelo rascunho de projeto de transformação do Cefet em UTFPR, a versão original. Os rascunhos dele à mão, a caneta ali. Vocês não têm noção. Ele me disse que ele estava muito velhinho, com idade, e que ele sentia um pouco de energia em mim, que de repente faria alguma coisa com aquele texto. Nossa, meninos, vocês não têm noção, assim, de emocionar. Foi muito legal, foi muito legal. O Bruno Ramon, o meu orientador na França, ele fez um prefácio nesse e-book, que é um espetáculo. Ele conseguiu, em uma página, representar o que é a materialização de um pensamento de alguns professores a respeito de uma época da universidade. Então, é muito interessante. Convido vocês, tá lá. E o terceiro momento, então, que eu gostaria de falar é hoje,
aquele login termina o prazo. No momento atual, tem muita coisa que muda na vida da gente, mas eu vou destacar a qualidade da produção textual em 2 aspectos. Lembra do meu produto lá, da defesa? Agora, ele é um e-book que está sendo, que foi repensado, foi melhor trabalhado, foi melhor retextualizado, e ele vai ser lançado, então, pela editora da UTFPR. E isso é um presente também. E com relação à qualidade textual, assim, você escreve a tese e você faz algumas pinceladas, fica se coçando para escrever mais, mas você não tem tempo, tem muita coisa para fazer. Tem 2 artigos que são maravilhosos, e que eles são, assim, filhos da tese, porque na tese, o que a gente faz? Você tem um foco, você tem um objetivo, mas você coloca ali a essência, mas você quer explorar mais, mas naquela moldura, como a gente vai chamar, aquele formato não cabe. É um texto sobre o maio de 68. Falarei brevemente. Um dia o Bruno, nós fazíamos entrevista semanal, eu e o Bruno lá na França, e eu mandava áudio para o Luiz Alberto aqui no Brasil, contando para ele tudo que acontecia lá. Ele disse assim para mim, o Bruno: Marisete, tem que entender o movimento de maio de 68, você não vai entender o surgimento da UTC se você não entender o maio de 68. Aí eu falei, tá bom, o que é esse negócio? Então, escrevi só uma página na tese, eu li 2 meses sobre o maio de 68, e agora é um artigo. Então, eu acho que na minha experiência, a tese, o pós-tese, quando você não tem a pressão das aulas, a pressão de entregar, você tem uma qualidade textual que brota diferente. Você trabalha mais o texto. Então, um dos artigos que eu menciono é o Maio de 68. Ele já teve todas as versões que devia ter, já foi passado para o inglês também, e vai ser publicado ano que vem. E ele conta todo o movimento de maio de 68, porque estando lá é uma coisa, estando aqui é outra coisa. Ele conta o maio de 68 e as contribuições para o surgimento da UTC. Um outro artigo que está ainda em fase de elaboração, que eu fiquei com muita vontade de escrever durante a tese e não consegui, mas agora estou escrevendo, a gente sabe que a UTFPR nasceu em 1909 com outras escolas de aprendizes de artífice, inclusive hoje está fazendo 111 anos. Agora, e as outras 18, se nasceram 19, o que aconteceu com elas? Eu tinha uma curiosidade imensa. E esse é um artigo que vai sair. Lá na tese, a gente tem 1 página ou 2 sobre esse assunto. Aqui já tem mais de 19 páginas. Então, isso que é legal. Meninos, falei para vocês um pouquinho da minha experiência, do doutorado, que lá são pinceladas. Eu encerro aqui e eu deixo a palavra para o meu colega. Joia, Marisete, muito obrigada pela sua explanação. Eu acho que é muito legal a gente ver a paixão com que você fala sobre todo esse processo, assim, tanto pela vivência, né, de ter ido até a França, fazer esse estudo comparativo, mas também esse brilho no olho que você traz ao falar desse pós-tese, né, esse momento em que você se sente empenhada em continuar os escritos, né, daquilo que havia iniciado e que despertou no doutorado. Eu acho que da tua fala, assim, eu conheço um pouco da trajetória, né, a gente até dividiu algumas disciplinas, né, durante esse processo de doutorado. Eu acho que uma coisa que é muito forte, assim, quando eu leio um pouco sobre o teu currículo, é essa questão de conseguir fazer um doutorado com 3 crianças pequenas, né, passar por essa experiência do doutorado e da maternidade. Eu acho que todos nós, dentro do doutorado, temos inúmeros desafios, né, conciliar com o trabalho, com outras atividades, e ainda, né, no caso de algumas pessoas, conciliar a maternidade. Como que foi isso para você, você fazendo essas pesquisas lá na França e essas 3 crianças junto, né, num universo totalmente novo de aprendizado, de convivência social? Como que foi isso para você nesse momento que você teve lá com eles? Grazi, eu acho que foi muito mais aprendizado meu, porque eles não sabiam dizer muita coisa. Eles diziam bonjour e ça va. E aí a gente chegou na quinta-feira lá, na sexta eu matriculei as crianças na escola e segunda-feira eles começaram. E, assim, foi um choque. É um choque de cultura do tamanho... Vocês não... Só indo. Então, como eu falei, a gente começa uma atividade sempre com um referencial ao passado. E eu saí daqui sempre pensando, não leva o Brasil na bagagem, deixa o Brasil no Brasil. Mas, no primeiro geral das crianças, por exemplo, fui eu e meu marido, o Thiago estava com 3 anos, eu pensei, tu fica com o Thiago na aula? Porque no Brasil a gente ficava na aula com as crianças, né? E eu fico com as meninas.
a gente não entra na escola, a gente fica lá de fora, ninguém entra no portão, fica no portão. E a diretora me disse, por que você vai acompanhar? Eles já são grandes. Opa, aí você lembra da teoria que a gente estudava, Bourdieu, Pazeron, e todos esses autores franceses, de que a autonomia da criança é importante. Mas o aprendizado é assim, você tem um outro conceito de ensino lá. Na universidade, eu sempre dizia, e continuo dizendo isso, a França não cabe no Brasil, o Brasil não cabe na França. Não, é realidade diferente. Eles tinham, no final da experiência, um francês melhor que o meu, com certeza. Com certeza, eles me corrigem até hoje, se eu falo alguma coisa errada, eles já... Então, assim, ó, eu aprendi junto com eles, porque eles estavam, a Natália estava em fase de alfabetização, então ela estava aprendendo a escrever, e ela aprendeu no francês a escrever, e a metodologia que eles usaram, fica internalizando isso. O jeito deles ensinar fica. Então, qual era a minha estratégia? Acordar muito cedo, aproveitar o máximo de tempo na universidade, eu ia todos os dias para a universidade, todos os dias. O meu marido era doutorando também, então ele ficava em casa, cuidando da minha alimentação e pegando as crianças na escola. Eu era responsável por levar e buscar as meninas, e ele buscava o menino, era 3:30 que o Thiago saía. E o tempo que eu estava na universidade, ele era totalmente produtivo, 100%. Quando eu estava em casa, eu tinha a hora das tarefas das crianças. Então, eu também aprendi o francês com eles. E a nossa casa era... A gente não tinha lugar, às vezes, para eu botar um cartaz novo na parede, porque era cheio de cartaz. Por que era cheio de cartaz? Porque a gente tinha que aprender a língua, só se comunicávamos com aquela língua. Então, é desafiador. Eu só conhecia eu dizia que eu ganhava tanto presente do pessoal da França, eu acho que eles tinham pena de mim, porque eu era uma mãe com 3 crianças. Eu ganhava muito presente por conta disso, eu acho. De dizer, nossa, ela dá conta, ela está aqui e atende as crianças, e eles ficaram doentes, assim, a gente tem que ir com seguro, quebraram um dente, tiveram catapora, desmaiaram na escola. Todas essas coisas que a gente vive aqui, a gente vive lá, só que lá a gente não conhece. E lá você não tem vocabulário para isso. É um aprendizado que só vivendo para você aprender. Eu faria tudo de novo, porque eu abri um horizonte da família e eu provei para mim que eu consigo. Isso que é legal, e com a pressão do doutorado, e com a pressão de viagem, porque não pensa que eu ganhava 1.300 euros. Sabe quanto que eu ganhava de aluguel? Que eu pagava de aluguel com água e luz? 1.290, me sobrava 10 euros. Com 10 euros eu comprava 2 caixinhas de iogurte. Então, assim, ó, é fácil você dizer, tá, França, legal. Para ir para Paris, eu gastava mais de 100 reais, era 15 euros a passagem, e todos iguais. Então, assim, você não viajava para Paris no fim de semana, não era assim. Então, a gente tem que pensar que não é festa, não é passeio, é muito estudo, é muita dedicação. Eu não passeava se não fosse com eles. E tudo programado. Então, assim, ó, sábado de tarde, nós íamos na biblioteca, porque era frio demais, aquela neve, aquela coisa toda. Então, ia na biblioteca. Deixava a casa livre para o meu marido estudar. Então, a gente tinha ajustes, e é com ajustes até hoje. Vocês acham que eles estão os 3 aqui fazendo o quê? Estão lá na cozinha para eu estar aqui com vocês. Alguém está segurando eles lá. Então, é assim. Até o João Paulo já brincou comigo. Quando eu terminei a tese, eu dei um balanço para eles. Aí o João Paulo disse, mas que estranho, deu um balanço depois que terminou a tese, tinha dado antes. Eu falei, não, eles se comportaram, foi um presente para eles. Então é assim, Grazi. Espero ter respondido. Ah, claro, sim. É sempre um desafio, né? E a gente tem que... essas jornadas a gente tem que passar até para dar valor a toda essa caminhada, né? Eu acho que você tem uma linda história nesse doutorado aí, que não é só a construção da tese, né? É a construção de todo um projeto de vida, né? E a quem está nos assistindo, eu convido também a dar uma olhada na tese da Marisete, lá no repositório institucional você tem acesso à tese e a essa primeira versão desse e-book, né, que ela teve como produto, né, do doutorado, então você tem acesso, e assim, a gente vê que é um esforço muito grande, são mais de 500 páginas com as transcrições todas essas entrevistas, né, que eu acho que foi um trabalho muito árduo, né, para poder primeiro coletar todo esse material e depois fazer essa análise, né.
Mas eu acho assim que valeu a pena, assim, o brilho que você traz no olhar ao falar dessa tese, ao falar desse pós-tese, e contando para nós que existe uma vida pós-doutorado e que nessa vida você está escrevendo artigo, está pensando em produzir, eu acho que dá a todos nós que estamos nessa caminhada um ânimo, né, de acreditar que sim, a vida vai continuar depois do doutorado e a gente pode ainda pensar nesse tempo de doutorado com muita alegria. Marisete, eu vou passar a palavra para o professor João Paulo, depois a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bem? Então, o nosso segundo convidado dessa noite também traz a marca da UTF muito forte na sua história. Então, o professor João Paulo também, nosso egresso de doutorado, concluiu o doutorado em 2017. Ele é mestre em informática pela Universidade Federal do Paraná, é bacharel em informática pela UEPG, hoje é professor titular aqui na UTF-PR e também exerce o cargo de assessor de planejamento e finanças. Além disso, ele também é professor colaborador do nosso programa, do Programa de Ensino de Ciência e Tecnologia, né, no campus Ponta Grossa. E as suas pesquisas são relacionadas a uma temática muito atual, que é o plágio, a integridade acadêmica e as metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Então, é sobre essa trajetória que o professor João Paulo vem hoje partilhar conosco. Muito boa noite, professor João Paulo, seja bem-vindo e fique à vontade para contar para todos nós um pouquinho sobre a sua história. Boa noite, Graziela, boa noite, Marisete, que divide comigo, né, essa live. Para mim é um prazer poder conversar com vocês e poder falar um pouquinho da experiência que, para mim, foi maravilhosa, de ter feito parte do programa de doutorado do campus Ponta Grossa, campus onde eu iniciei minha trajetória há 20 anos atrás, né, ainda era Cefet, e a gente sempre coloca como sonho, né, um dia, quem sabe, eu faço, né, um curso, um programa de doutorado, e para mim foi uma felicidade muito grande, como a própria Marisete destacou, né, você concorrer a uma das vagas e depois você vê teu nome como um dos selecionados. Então agora bola para frente e tem que agora, como diz, tentar resolver da melhor maneira possível, né? Eu quero parabenizar a iniciativa do projeto, acho que é extremamente importante ter esse contato com os egressos para poder também eles contar um pouco das dificuldades, dos problemas, do aprendizado que teve, enfim, daquilo que julga ser relevante para que os doutorandos, para os alunos que estão também no mestrado, terem um pouco de contato e saber como focar no estudo. Eu vou contar um pouco da trajetória, da mesma maneira como a Marisete fez, né, dos percalços que acontecem, porque na vida nem tudo são flores, né? Então você tem que achar uma forma diferenciada de você administrar a família, de você administrar os estudos e você administrar o trabalho ainda, né? Então você tem que ter essa maneira. Então, parabéns pelo projeto. E a Marisete colocou muito bem no início da fala dela, quando ela falou: se existe vida após o doutorado, né, agora o questionamento maior é: existe vida durante o doutorado? Né, e eu acho que é bem curioso, cada um de vocês tem realmente uma experiência, né, até como o próprio professor Clóvis de Barros, né, da USP, ele fala, né, não tem como todo mundo se alegrar com a minha alegria, né, porque aquilo que me alegra nem sempre vai alegrar você, né? Então, as dificuldades que cada um de vocês está vivenciando nesse momento, né, cada um com os seus afazeres, cada um com as suas características, de uma forma ou de outra, né, e a gente, como ser humano, vai conseguir desvencilhar e resolver, né. Para mim foi quando eu recebi o convite da Virgínia, né, para participar, prontamente atendi, respondi sim, participo sem problema nenhum, e foi para mim uma surpresa muito grata em dividir com a minha amiga Marisete, né, iniciou comigo, né, eu estava em Guarapuava, né, fui designado para ser o diretor-geral, na época, para instalar o campus na cidade, em 2011, e a Marisete iniciou a sua trajetória na UTF-PR na época em que eu estava na direção. Então, para mim foi uma surpresa fiquei muito feliz, né, em dividir essa conversa com ela. Fiz parte da banca da Marisete, né, do doutorado, né, do trabalho que ela também gentilmente me convidou para participar, então a gente tem um bom convívio aí de tempo, tá?
Bom, a realidade que a Marisete destacou é uma realidade que muitos estudantes têm, né? Com os afazeres em casa, com a distribuição das tarefas que tem, mais o doutorado ainda, com o orientador pegando no pé, com os trabalhos nas disciplinas que têm que ser entregues para ontem. Normalmente a gente faz mais de uma disciplina, né? Não tem como cursar uma só, então você acaba entrando em mais de uma. E a realidade que a Marisete apresentou era exatamente a minha, né? Ou seja, eu estava em Guarapuava, eu iniciei em 2013, fiz parte da primeira turma, né? Então, iniciando em 2013, me deslocava de Guarapuava a Ponta Grossa para cursar as disciplinas, e você tem que achar um tempo, você tem que achar uma forma, porque a partir do momento que você se compromete você tem um compromisso, né? Você tem que achar uma maneira de você resolvê-lo, né? De você tentar entrar, né, no esquema de como organizar o meu trabalho, né? E eu pensava, e muitos até me questionavam durante o desenvolvimento do doutorado, como que se conseguiu, ou como que você consegue administrar a universidade, né? Fiquei na direção do campus durante todo o tempo, né? Em 2016 eu fui convidado para assumir a assessoria de planejamento junto à reitoria, então eu estive em cargo de gestão durante todo o período que eu cursei o doutorado, e como fazia essa administração. Confesso que não foi nem um pouco simples, mas eu conseguia separar o trabalho do estudo, da família, do lazer. Então, eu tinha que ter esses momentos de uma forma bem equilibrada, acordando cedo, né, se desdobrando nos horários que era possível, para conseguir realmente vencer os compromissos que havia assumido, tanto na gestão da universidade, quanto na administração de disciplinas, de trabalhos e artigos e tantas outras coisas, tá? Então, saía sempre no final da tarde, na quinta-feira, tinha disciplina na quinta-noite, sexta-feira o dia todo assistia uma disciplina pela manhã e outra à tarde, para conseguir vencer a carga de créditos que eu precisava completar durante o período, conforme a regra do próprio programa, mas eu fazia aquilo com prazer, porque a cada disciplina que cursava era um aprendizado novo, era uma discussão bacana, a participação dos colegas da turma, em cada disciplina, e dos professores, né, que instigavam a discussão, geravam coisas importantes que eu uso até hoje, né, no meu dia a dia. A gente leva para a vida, né, todo aprendizado. Alguns até pensam, o que foi importante para a tese? Eu não diria que foi importante para a tese, eu diria que foi importante para a vida profissional que a gente tem. A disciplina, ela abre um leque maravilhoso, porque você aprende outras situações, né, que você começa a aplicar no dia a dia, né? Então, seja a discussão, quaisquer que seja a discussão, melhor dizendo. Então, para mim foi maravilhoso, foi um grande aprendizado que eu pude presenciar naqueles meses ali com disciplinas que eu participei, tá? Bom, a reserva para o doutorado, né, o tempo que você tem que se dedicar, é evidente, vocês estão cursando o doutorado, estão sabendo disso mais do que eu, mas é um tempo que é necessário, né, é importante. O tempo para as leituras, o tempo para desenvolver os trabalhos, para desenvolver os artigos, para repasse, para conversa com o orientador, então, tudo isso é válido, né? A qualificação, até a Marisete destacou, né, a qualificação foi um momento que acho que todos vão passar por isso, que é o momento que vai abrir, vai direcionar, às vezes até muda o trabalho, você estava com foco, com pensamento, e acaba muitas vezes mudando completamente o rumo do trabalho, ou focando mais, porque a gente, quanto estudante, né, quanto ainda está começando, engatinhando na questão da pesquisa, ainda você pensa em querer abraçar o mundo, né? E muitas vezes é a banca da qualificação que vai dizer para você, olha, não é bem por aí, o teu trabalho vai ficar muito denso dessa maneira, então na qualificação há esse direcionamento que é extremamente importante, e que fez com que eu enxergasse o trabalho de uma maneira diferente. Só para citar como exemplo,
o meu trabalho, né, que fez a análise de plágio em teses e dissertações na área de ensino, na verdade, na qualificação, a minha proposta era incluir a educação também. Então, ele já era um trabalho bastante denso, até eu me lembro perfeitamente de um dos professores que compôs a banca. Ele falou, olha, o teu trabalho só em uma das áreas já é extremamente... o trabalho vai ser extremamente elevado para fazer, se completar 2 áreas, tudo bem que há um comparativo que pode ser feito posteriormente, mas automaticamente, se você fizer isso agora, ele até brincou, né, não sei se você termina a tempo, né? Então, fiz esse trabalho direcionando apenas para a área de ensino e acabou se enquadrando mais ou menos no que estava no próprio programa. Então, e no final, eu lembro perfeitamente o final que foi extremamente curioso, né? Você participar da redação final do trabalho, parece que você não tem fim, né? Eu até falava com o Pilate, foi o meu orientador, falei, olha, tem que definir uma data, um prazo, né, e um foco, né, em que momento que eu vou concluir. Porque aí assim eu consigo administrar melhor o cronograma. Então, levantava cedo, eu já estabelecia a minha rotina de trabalho, né? Então, levantava muito cedo, trabalhava até a hora de ir para a UTF, desenvolvia a rotina de trabalho na universidade, e chegando, né, ao final do expediente, por volta das 18h30, dependia muito do dia, já me embrenhava no doutorado e até altas horas, então não tinha horário, né, para concluir, porque eu tinha que concluir a tese conforme havia acertado, né. E o que foi muito bacana com ele na época foi, a gente combinou de fazer entregas de capítulos, então eu não entregava o produto completo, né, o documento inteiro, mas eu entregava frações de um capítulo. Isso contribuiu bastante, porque à medida que eu ia avançando na redação, ele também conseguia desenvolver a leitura e as correções que julgava pertinente, e a gente dava um capítulo como concluído, e foi assim, passo a passo, até concluir todo o trabalho. Foi muito gratificante ver o resultado, gratificante e preocupante o resultado, porque em se tratando de uma temática tão complicada, que é o plágio, até na época, numas apresentações que eu fiz ainda durante as disciplinas, né, uma das colegas até questionou, né, falou, olha, você está entrando numa coisa que é bastante perigosa, né, você não tem, ela até brincou, né, você não tem medo de expor, mas eu acho que nós não temos que ter medo de expor, mesmo porque foi preservada a identidade de todos os trabalhos que foram analisados, evidentemente. Mas gerou uma preocupação e uma inquietação posterior que chega na seguinte situação. Nós estamos analisando um programa de ensino que, em grande parte dele, são professores que estão fazendo, e se um professor teve a capacidade de gerar plágio, só abrindo parênteses, né, 50%, metade das teses tinha um problema, né, de alguma natureza de plágio, tá? Metade das teses analisadas. E quase 82% dos documentos no total tinham. É bastante preocupante. Eu não considero quantitativamente, ou seja, quanto de plágio que tem em cada um dos documentos, porque como foi feita uma análise aleatória, pode ser que aquele volume fosse muito maior, tá? Então, quase 12% dos trechos analisados foram problemáticos. Então, pode ser que você tenha um indício numa parte, o reflexo pode ser que aconteça muito maior. Então, gerou essa inquietação e essa preocupação, tanto que eu tenho conversado, já dei palestra, o próprio Marisete me convidou no ano passado para conversar em Guarapuava, né, para falar sobre o plágio. Então, montei um material chamando Vamos Falar de Plágio, né, e eu conversei na época lá em Guarapuava apenas com estudantes, mas eu estive em Apucarana, por exemplo, conversando com estudantes numa oportunidade com os professores em outra, professores e técnico-administrativos, porque o problema não é só na base, né, imagina, só o estudante que comete, né, esse tipo de problema, mas o professor tem que saber as limitações que nós temos e como que a gente vai fugir, até eu brinco, como fugir dessa cilada. E o produto que foi desenvolvido, né, desenvolveu uma cartilha, um passo a passo de como evitar o plágio, na verdade, basicamente uma
vamos dizer da seguinte forma, como se fosse uma revisão de alguns conceitos metodológicos, né? Porque a base do plágio está na citação, na falta de citação, no erro de citação em boa parte dos trabalhos. Então, a cartilha teve esse aspecto de direcionar, fazer um fluxograma, né? Então, o aluno olha passo a passo aqueles itens e tenta evitar. Para tentar evitar, né? Porque às vezes acontece de esqueceu de colocar uma referência, depois eu coloco, depois eu anoto, ou fez a citação de forma equivocada, e esse tipo de situação acontece muito. Eu fiz análise dos trabalhos de 2010 a 2012, até teve o questionamento, mas por que esse período? Porque em 2011, a CAPES mandou um documento para todos os programas de pós-graduação, dizendo, olha, o plágio é responsabilidade de vocês de verificar, para todas as universidades. E as instituições tiveram que tomar medidas, né, para poder eliminar, mitigar ou, enfim, minimizar essa situação, né? E o que se viu de todo o trabalho que eu desenvolvi é que praticamente nenhuma instituição acabou desenvolvendo uma ação efetiva, como criar uma comissão de ética, de combate ao plágio, porque é diferente da comissão de ética em pesquisa em seres humanos, e uma comissão de integridade acadêmica, que é outra situação completamente distinta. Então, surgiu essa situação no meu trabalho como uma orientação para as instituições, ou seja, depois de detectar esses problemas, o que eu faço, né? Então, você precisa contar com uma comissão, campanhas de orientação, seminários, que é o que eu tenho, assim, aos poucos tentado fazer, já está na lista de ações, que daí é o pós, né, além das publicações que foram derivadas da tese. Eu tenho também um trabalho que ainda não saiu do forno, até mesmo por conta né, a gente acaba entrando em diversas ações, né, em paralelo, então acabou não dando ainda para colocar na praça, mas já fiz um ensaio, que foi esse ensaio em Guarapuava, que é uma espécie de um workshop, né, para tratar sobre o plágio, uso de ferramentas, como que eu faço para validar o meu documento, que é uma tendência que a própria UTF-PR vai futuramente ter, né? Você acabar contando com uma comissão que dê esse suporte, tá? Bem, eu diria que né, também no ano passado, o seu posterior, né, aí, depois de você concluir o doutorado, você começa a abrir o leque para outros estudos, né? E eu comecei, além de estudos sobre integridade acadêmica, desonestidade, plágio, também venho trabalhando na área de metodologias ativas, né? Hoje eu estou como professor colaborador no mestrado do PPGCT, trabalho na disciplina de tópicos de tecnologia, que vem falando de inovação no ensino, né? E um dos trabalhos dos estudos de pesquisa é metodologias ativas de ensino-aprendizagem. E ano passado, nós tivemos um projeto, né, fui participar, desenvolver um projeto, uma espécie de um estágio junto à Universidade do Minho, né, em Guimarães. Então, isso permitiu que nós conhecêssemos um pouco a metodologia lá implementada na engenharia, né. Eles trabalham especificamente com o Project-Based Learning, né, aprendizagem baseada em projetos, né, eles têm um vínculo muito forte com a empresa, similar ao que a gente desenvolve na UTF-PR com a metodologia MEIU, tá? E, em paralelo, aproveitando até o deslocamento, fomos ao Instituto Politécnico de Bragança para dar continuidade a uma proposta iniciada em 2018, e que hoje é fruto até, uma das professoras do IPB é co-orientada de um aluno que eu estou orientando, né, e ela faz a seguinte indagação, que é a metodologia de ensino para programação. Então, o ensino de programação como um todo, então, como aplicar, sabendo que tem disciplinas que são extremamente com alto índice de reprovação. Então, isso foi muito interessante, você ter participado, a gente ter participado desses dois projetos, porque com a Uminho, ele abriu a possibilidade dos professores colaborarem com o programa, né, no início deste ano, em março, teve a disciplina, onde os professores Rui Lima e a Diana Mesquita vieram de Portugal. Foram 21 estudantes que participaram da disciplina,
cursaram, falando de metodologias ativas, como aplicar, então foi uma disciplina bem interessante, e hoje a gente vem desenvolvendo outras ações em paralelo, capítulo de livro com os professores de lá, ou seja, a pesquisa, você continua com a parceria internacional. Tá? Bom, do doutorado, o que a gente até comenta com os estudantes, até falando na disciplina sobre isso, né? Que a primeira situação que o pesquisador tem que ver, tem que questionar a validade da sua pesquisa, né, e o quanto que ela contribui para a sociedade, quanto que ela vai contribuir, de que maneira que ela vai contribuir, e aquele estudo e o resultado dela, ou seja, seja a dissertação ou o próprio produto, de que maneira que ela é aplicada e como que ela pode ser colocada. Então, essa é uma inquietação que os estudantes eles têm que ter continuamente para poder ter realmente a validade para a gente tornar realmente os trabalhos aplicáveis, não só aplicáveis como utilizáveis, né? Então, eu acho que isso é extremamente relevante. Eu venho sempre recorrentemente falando com os estudantes, né, principalmente durante a disciplina, que haja esse questionamento mesmo acerca do trabalho que está sendo desenvolvido, para que a sociedade ela reconheça mesmo esse programa e esse trabalho que você teve como um todo, né, porque não vai ser simples nenhum tipo de trabalho, ele vai ter assim, uma facilidade para desenvolver, então, já que não vai ser simples mesmo para ser desenvolvido, que ele tenha uma aplicabilidade bem prática. Tá? E, por fim, nessa fala inicial, que eu queria até, derivando, até mesmo continuando a fala da pesquisa que originou lá no doutorado, tem um canal, uma página no Facebook falando de plágio, né, então tem diversas publicações que vêm discutindo, né, periodicamente com a comunidade, e uma das últimas que foi publicada foi de um estudo no ano passado, que até o pessoal fala, né, até abrindo um parênteses, um dia eu conversava com um colega de departamento, aqui em Ponta Grossa, até ele falou assim para mim, mas precisa estar discutindo plágio? No primeiro momento você escuta aquilo lá, você fala, mas como assim precisa estar discutindo plágio? A pergunta dele foi no sentido de, veja, numa sociedade tão esclarecida como nós temos hoje, ainda assim você tem que, no bom sentido, pegar na mão das pessoas e ensinar como evitar. Né? E eu respondi da seguinte forma, a partir do momento que você tem um conjunto de trabalhos, inclusive no doutorado, que as pessoas cometeram erros gravíssimos, muitas vezes por falta de puxar a orelha, né, ou de ter instruções, né, que a gente vê em boa parte das instituições estrangeiras, é que você tem recorrentemente seminários sendo desenvolvidos, o aluno é continuamente instigado a falar sobre a ouvir, né, sobre essa temática. Por que nós não vamos discutir isso atualmente? E a situação é tão séria que, se vocês analisarem esse trabalho, que eu convido para fazer essa leitura, ele fez a análise da retratação de artigos no período de 2017 a 2018, dos principais periódicos indexados lá na Scopus, na área de química e materiais. E o que eles constataram foi que, da retratação dos trabalhos, mais de 40% deles era por conta de plágio. Então, são trabalhos recentes, né? A gente vai analisar, foi trabalho publicado em 2017 e 2018, só nesse intervalo. Então, teve 44% dos trabalhos retratados foi por conta desse problema de plágio ou autoplágio, né? Esses dias, foi semana passada até, uma colega nossa entrou em contato e ela estava muito, assim, chateada, nervosa, uma mistura de várias coisas, né? O que ela fazia, porque ela encontrou, num determinado artigo, muitas porções de texto de um trabalho que ela tinha desenvolvido. Ela falou, o que eu faço agora, né? Bom, agora que você vai fazer é o seguinte, bom, primeiro vai entrar em contato com o periódico e vai pedir para que o periódico retire de publicação, vai fazer os prints, né? Então, eu orientei ela do que ela deveria fazer, então, retira os prints dos trechos, que são idênticos ao que você produziu, cola do lado comparativo com o teu documento,
né, e pede para que o periódico retire de publicação. Encaminha com cópia para o orientador do trabalho, mesmo porque o orientador não fazia parte, não era um dos autores do artigo pelo que ela me falou, né, para ele também ficar ciente do que o trabalho, ele, na verdade, tinha uma série de problemas, que caberia ao periódico já ter refutado durante a submissão, né. Então, é um tema que é de difícil trato, é um tema que não é simples, as pessoas falam, é só colocar numa ferramenta, a ferramenta retorna para mim que deu 20% de similaridade com alguma, não é simples. Na verdade, o que tem que ser feito é uma análise sensível, que eu produzi no trabalho não é simplesmente encontrou uma coincidência, entendeu como plágio, tem que analisar o contexto daquela coincidência. Então, foi uma análise do trabalho, ou seja, localizou uma coincidência, ok, a partir do momento que recupera aquela coincidência, você vai ter que analisar se o contexto do trecho plagiado é o mesmo daquele que está sendo verificado. Então, e aconteceu de muitos terem sido ignorados, mas como a sequência de palavras é idêntica, né, ou havia um casamento literal ali próximo, então entendia-se como sendo problema. Então, falando sobre o doutorado, falando sobre a administração, o que é importante, a administração da vida, né, pessoal e profissional, é importante que a gente tenha, né, em mente que quando inicia um programa, seja ele mestrado ou doutorado, inicia um programa de pós-graduação, você precisa efetivamente ter um tempo bem precioso para se dedicar. Não vai ser fácil, mas a gente vai sobreviver, né, Marisete? A gente é prova viva disso daí. Obrigada, professor João Paulo. É sempre bom ouvir essas palavras de que a gente vai sobreviver, porque nós, doutorandos, estamos na caminhada. E será que existe vida durante o doutorado? E aí a gente sabe que tem, mas é que é bem difícil, né? E a gente destaca, né, na fala, tanto na sua quanto da professora Marisete, essa estrutura e essa organização, né, que é o que a gente precisa para poder, né, seguir em frente e chegar, assim como vocês, à conclusão do doutorado. Professor João Paulo, eu gostaria só de resgatar, dentro da sua fala, algo que nos chama muita atenção. Assim, a sua pesquisa, né, iniciou lá em 2013, mas ela traz luz a um tema que é muito importante e muito atual, que é o plágio, né? Então, a gente sabe que, naquela época, isso já chamou atenção, e eu acho que o número de publicações que a gente tem agora, né, são muito, muito maiores, cada vez maiores, né? Além dessas ações de conscientização, assim, que mais estratégias nós podemos ter para evitar? Digo nós enquanto alunos, nós enquanto pesquisadores, né? Que outros cuidados nós podemos ter para evitar recair no plágio? Às vezes a gente está escrevendo e acaba até lendo, e aquilo parece mais que é uma ideia sua, né? Então, assim, que dicas que você poderia nos dar, assim, e até para quem nos acompanha, de como evitar recair em qualquer problema relacionado ao plágio? Bom, a primeira delas começa por um bom fichamento, né? Algumas pessoas até não gostam desse termo, né? Mas, né, eu sou das antigas, então eu gosto de utilizá-lo. Um bom fichamento, ele é o segredo para você ter o sucesso contra o plágio, né? Ou seja, você vai evitar que você reutilize uma passagem. Então, o que eu fazia quando eu fazia uma leitura? Então, anotava toda a referência, né, completa. Então, era o título da obra, então eu copiava basicamente como que ela deveria ser citada, se ela fosse compor o meu referencial, então eu deixava ele já pronto para colocar lá para baixo, eu não deixava para depois, né? Então eu deixava ele já pronto, se fosse utilizado, ok, senão ignorava simplesmente. Então tem uma coluna numa planilha que eu organizei, inclusive até na cartilha tem um modelo, né? Se alguém quiser utilizar depois, pode ficar à vontade. Então, tem um modelo de como dizer, uma ideia de como montar um formulário, né? Então, é a referência completa e depois as passagens. Então, aquilo que eu julgava que poderia casar como uma citação direta, eu já deixava, entre aspas, ele pronto. Se eu fosse aproveitá-lo depois, eu veria como encaixar. Isso é a leitura inicial. Caso contrário, às vezes já reescrevia a passagem, né, com as minhas próprias palavras, que daí, opa, esse trecho eu posso aproveitar num dado momento no meu trabalho, basta que eu indique depois a referência correta. Então, primeiro passo é
fazer um bom fichamento, é você organizar as leituras que você tenha feito. A segunda situação é, vamos imaginar que você, por mais que tenha feito perfeito o teu fichamento, você acabou, sei lá, passou batido um deles, né? Teve uma última leitura que você fez, você acabou na pressa, porque normalmente o plágio, ele tá agregado num termo chamado publique ou pereça, né? Então, muitos estudos, eles tratam de que a pessoa comete plágio por conta da pressão e ele tem que entregar, e então a pessoa faz de qualquer jeito, tá? Então, vamos imaginar que tenha acontecido isso. Então, o que eu faço nesse caso para evitar, para ver se não cometi nenhum deslize, né? Bom, aí tem ferramentas que podem ser utilizadas, diversas delas são gratuitas, uma delas, inclusive, como algoritmo de análise, eu entendo como sendo uma das mais adequadas, é uma ferramenta web, ou seja, você não precisa ficar esperando, tem o farejador de plágio, por exemplo, que é uma que o pessoal usa bastante, mas ele depende que você deixe a máquina, o teu computador ligado, enquanto ele termina o processamento, né? Agora, tem uma outra ferramenta chamada docxweb.com, né? E nessa ferramenta, qual que é o inconveniente? Você tem que copiar os trechos e colar pequenas porções, ele trabalha com um sistema de créditos, ela é gratuita, diária, porque você tem um volume, então ele te acredita um volume de créditos por dia, mas é evidente que você pode pagar uma porção maior para ter um volume maior de análise diária, né? Mas às vezes você copia as frações, e normalmente o plágio, ele está vinculado no referencial teórico, tá? É normal você ter ali. Pode acontecer que ele ocorra, por exemplo, nas discussões, né? Na discussão, quando você vai fazer a discussão, você faz uma ponta entre os achados que você teve com algum autor que colabore, ou não, com aquele trecho. Então, a primeira dica é fichamento adequado, e a segunda situação é utilizar uma ferramenta antes de você submeter o teu trabalho para uma análise, seja ele de um periódico, ou seja ele a própria tese. Obrigada, professora. Acho que todo cuidado sempre é pouco, né? A gente sempre precisa revisar, tanto a leitura quanto essas questões. Eu trago também mais uma questão, agora também ampliando para a professora Marisete, assim, que vocês têm uma característica que é muito peculiar, né? Vocês estão na UTF, né? Atuam, né? Na instituição e também como professores colaboradores do nosso programa, assim. Como é essa virada, assim, de egresso de doutorado a estar no programa? Como tem sido isso para vocês? Marisete? Primeiro comigo ou primeiro com João Paulo? Eu entrei na UTF em 2011. E quem me apresentou o programa foi um dia que eu escutei que o João Paulo estava fazendo um programa, fazia um doutorado lá em Ponta Grossa. Aí eu pensei, nossa, me parece interessante essa história, vou conversar com o João Paulo. E aí ele disse, existe um edital. E então, assim, eu acho que a troca é muito boa, né? Quando se está ao lado de professor e se passa para o lado de estudante. E quando a gente é professor, a gente esquece de algumas coisas que estudantes fazem. Que nem, por exemplo, eu vou falar assim, algo que a gente não conta para ninguém, que a gente não é que não conta, que a gente não conta em livro, sabe? Que a gente é uma conversa que a gente fala. O que o estudante faz? O estudante dá risada pra caramba. Eu acho que é isso que é legal. Quando a gente é professor, a gente tem um compromisso sempre. Quando a gente vira estudante, a gente, como professor, diz, sentou no banco, é tudo igual. E é verdade. A gente ria demais, a gente dividia aquele quarto lá no Hotel Pax, e era sempre 3, 4 doutoras juntas, e a gente viajava junto. Então, a gente faz, quando você se torna professor, olhar com muito maturidade e flexão de estudante. E, assim, a minha experiência, eu passei, acho, quase todo o doutorado, e quando você faz as disciplinas, é verdade, a condição de dando disciplinas, eu estava lá na França fazendo disciplina com a gurizadinha da China, que eles não falavam nem inglês direito, nem francês direito, e tinha que montar código. E eu estava sempre com eles, fazendo teatro e, sabe, brincando com eles. Muito mais jovem, eu acho que a gente fica muito melhor quando a gente vira estudante. E quando a gente
estar na nossa universidade, eu para mim, eu sou UTF-periana. Eu inventei essa palavra faz um bom tempo, não sei, acho que pegar a autoria dela. Eu sou uma UTF-periana. Por quê? Porque eu gosto da universidade e é uma coisa assim, é inerente. E ao ministrar aula na graduação, e você estar vivendo a situação de doutoranda, ou ter passado, você tem muito mais autoridade para dizer, para falar. Você entende, porque, bom, no século passado eu me graduei, meninas. Sabe o que é isso, meninos? Tempo. E aí a segunda graduação foi nesse século, tudo bem. Mas eu sou muito antiga. E aí você tem essa flexibilidade, porque você esquece das coisas que os estudantes fazem, de sentar e conversar furado para distrair, porque a pressão é enorme. E a gente, sendo professor, às vezes a gente sobrecarrega o aluno. Então, na minha realidade, na minha percepção, eu me tornei muito mais humana. Não que quem fizesse na UTF, não fosse professor da UTF, não se tornasse, não é isso. Mas é o fato de você ser estudante da instituição, que você também é professor. Então, a gente tem muito mais poder de dizer, continua, dá certo, a gente é verticalizado. Aqui você faz a graduação, você pode fazer a especialização, pode fazer o mestrado, você pode fazer o doutorado, você pode fazer o pós-doutorado, e você vai sempre vivendo. Então, isso eu acho que é legal, de você ser melhor, de você se tornar melhor. E essa é a minha percepção. Agora, o João Paulo talvez tenha uma percepção um pouquinho diferente. Passo para você, João Paulo. Na verdade, são mundos completamente distintos, né? Como a Marisete mesmo destacou. Você, enquanto estudante, você tem um conjunto de responsabilidades. Quando você passa para ser professor, você adquire outras responsabilidades, né? Você começa a se preocupar com outras situações. Enquanto aluno, você tem a questão de você cursar as disciplinas, de você entregar os trabalhos a tempo, de você prover as discussões, e enquanto docente, você tem um outro rito a ser seguido, né? E sendo docente, você acaba, de certa maneira, fazendo com que os estudantes, eles se engajem mais naquele trabalho. Então, você inverte totalmente o papel, e para mim, como dizer, eu sou bastante suspeito para falar, né, porque já atuo na universidade há um certo tempo, então eu tenho uma paixão muito grande pela UTF-PR, né, então é aquela história de você estar concretizando um sonho, né, onde você ser professor da casa, e você ter o privilégio de ter sido selecionado para atuar como professor. Então, isso gera uma responsabilidade um pouco maior, né, porque à medida que você tem esse sonho, né, que começa a ser concretizado, a responsabilidade passa em você ter que cumprir alguns requisitos adicionais para fazer com que o programa continue progredindo, e você também, enquanto pesquisador, consiga progredir, né? Então, quando eu imaginava, assim, fazendo o doutorado, eu pensei, eu acho que eu tenho como contribuir um pouco mais com a universidade, contribuir um pouco mais com o próprio programa, né? E quando eu submeti o pedido à coordenação, né, estabeleci um projeto a ser desenvolvido naquela oportunidade, né? Então, e você fica com aquela vontade de poder dar algo mais, né? Ou seja, você ainda tem muita bagagem ainda para adquirir, mas o pouquinho que você já tem já dá a garantia de que você conseguirá fazer algo diferenciado para o futuro, né? Então, o Marisete até falou, né, quem me apresentou ao programa foi o João. É uma coisa interessante, né, até parece que a gente combinou, né, a fala, né, Marisete, né, vamos falando, a gente não combinou absolutamente nada, a nossa vivência foi exatamente dessa maneira. Então, sendo hoje atuando como professor, para mim é uma satisfação muito grande, porque imagina você ter saído do programa, ter sido formado,
nesse programa. E hoje você está atuando no programa, é mais ou menos a mesma situação do estudante, né, que se forma na universidade e depois ele retorna como professor. Ele cria um vínculo muito grande institucional, e hoje é o que eu imagino, pelo menos para mim. Muito legal ouvir vocês falando, assim, né, dessa vivência, assim, e desse entusiasmo, né, em estar realmente envolvido dentro da vida, né, da UTF. Eu quero trazer a vocês algumas interações do nosso chat. Nós temos aqui a professora Sani, professora Nilceia, o orientador de vocês, né, professor Roberto Pilati, né, felicitando, parabenizando por essa live, por toda a caminhada de doutorado. E aí chegou também uma questão da Ana Roseli. Ela pergunta ao professor João Paulo: qual a sua opinião sobre a publicação de artigos com conteúdos oriundos da tese e escrita similar? Considera-se ou não autoplágio? Veja, na verdade, o autoplágio tem que ser separado da seguinte forma. Quando que ele acontece, o autoplágio? Ocorre quando, às vezes, a pessoa está imaginando da seguinte maneira: eu criei aquele documento, eu criei ele na íntegra, eu fui o desenvolvedor daquela ideia, e a partir disso eu pego e crio uma barreira imaginando a seguinte situação: eu posso pegar e republicar aquela mesma ideia 1000 vezes, porque se fui eu que criei, por que eu tenho que me indicar como referência? Então, a situação que tem você é obrigado a identificar a origem daquele trabalho. Tá? Então, o autoplágio ele acontece quando é um documento produzido por você mesmo. A própria lei de direito autoral não prevê isso, né? A proteção que se dá ao autor, né? Por quê? Porque protege o autor João de não copiar, o autor João de não ter sua obra copiada por outros. Agora, o João não vai entrar na justiça contra o próprio João. Então, o autoplágio, ele ocorre, as pessoas, elas confundem muito que uma vez criado um documento, ele permanece meu, eu não preciso me citar. Na verdade, faz parte da regra metodológica de como todo trabalho, ele pertence agora a um periódico, ele está depositado num outro lugar, então, não é nem pelo respeito, é porque você citou um outro trabalho, independente se você é um dos colaboradores dele. Então, essa questão do autoplágio, ele recai nesse sentido. Muitos têm tido esse problema pelo esquecimento, por julgar que não precisa citar, não, mas ele tem que citar idêntico à citação que você faz de um outro autor qualquer. Obrigada, professor João Paulo. Eu ainda destaco a presença de alguns colegas, né, do Eduardo Cardoso, da professora Lúcia Virgínia, que já esteve conosco aqui nas lives, né, a professora Ana Lúcia Crisóstomo também nos acompanhando, então obrigada por estarem conosco, né, depois vocês vão poder acompanhar no nosso chat todas as mensagens de felicitação pela participação de vocês nessa live. Então, caminhando agora para os minutos finais dessa nossa transmissão, eu gostaria de deixar aberto, né, para que a professora Marisete e o professor João Paulo fizessem as suas considerações, né, deixassem, de repente, palavra motivadora, né, a respeito de toda essa trajetória que tiveram no doutorado, para nós que estamos aí na luta, né, tentando concluir, né, e passando por toda essa caminhada. Comigo, contigo, João. Sim, comece. Primeiro as mulheres. Começa comigo? Tá bom. Bom, a Grazi pediu uma palavra de incentivo. Grazi, vou dizer assim: o doutorado deixa a gente rico, mas rico de coisa que o dinheiro não compra. Ele é uma experiência de riqueza que a gente, quando está fazendo, não percebe o quanto que a gente é afortunado. Então, amizades que a gente faz lá dentro, elas são muito fortes e intensas com relação a colegas. Eu fiz amizade com o mestrado, doutorado, que sabe, que continua, você continua trocando mensagens. A gente faz amizades com os professores, ouvindo a lista do que você menciona ali, a gente troca mensagens. Isso é uma riqueza que não existiria se não fosse doutorado. Existe uma riqueza de conhecimento, de disciplinas que a gente faz que a gente nem imaginava, aquele saber, aqueles autores, aquelas trocas. Então, a gente fica rico
muito rico e não percebe. Tem umas fases de estresse, riqueza total, acho que dos nossos, e é interessante dizer com incentivo, tudo passa. E a gente tem que viver intensamente aquele momento, se dedicar, João Paulo, a gente tem que ter organização, tem que acordar cedo, não tem como madrugada muitas vezes, administrar a família, administrar o trabalho e o estresse, e perceber, viver o momento, porque você às vezes não vive, você esquece de agradecer. Então, viver o momento de ser doutorando, porque é um desejo que, por exemplo, no meu projeto de vida, eu imaginava fazer doutorado assim que eu tivesse terminado a graduação, daí fiz a especialização. Acabei fazendo uma outra faculdade, tendo 3 filhos para depois fazer doutorado. E não foi o meu projeto inicial, mas foi a melhor coisa que aconteceu do jeito que aconteceu. Cada um de vocês está em algum ponto da vida que, de repente, se questione, nossa, tinha que vir junto com o doutorado isso? E aí a gente pensa, eu acho que não tem um doutorando que não passe por uma situação de estresse paralela e entre em conflito. Mas saber discernir, saber ter calma, paciência, entender que é um momento de riqueza profunda, que o dinheiro não compra. Então eu desejo a cada um que esteja escutando a gente, aos que já passaram, aos meus colegas, a quem eu nem conheço que está escutando, a percepção da riqueza. Que vocês sejam extremamente ricos e continuem muito mais afortunados depois que terminar esse doutorado, porque daí a gente respira, nossa, uma leveza muito diferente, sem pressão. E existe, sim, esta vida depois do doutorado, que ela é muito mais bela, muito mais colorida do que a vida de doutorando, mas a gente queria tanto entrar, depois a gente quer tanto sair, e um dia a gente consegue. Da minha parte, eu penso que foi uma das fases da minha vida mais marcantes. Com certeza, a experiência do doutorado sanduíche foi o maior desafio da minha vida, com a família, e eu acredito que as amizades que eu fiz, o que eu construí lá dentro, fica para sempre, fica para sempre. Eu não consigo me enxergar antes do doutorado. Eu não consigo me ver do jeito que eu era. E me é um prazer estar aqui. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Um forte abraço a todos que vêm a gente e que, de algum modo, nos cruzamos pessoalmente algum dia. Agradeço o programa. Foi muito bom. Obrigada. Muito lindas as palavras, Marisete, eu acho que serve de incentivo para nós aqui, né, dos bolsistas que estão aqui organizando essa atividade e a todos que nos escutam. Passo a palavra, então, para o professor João Paulo, para fazer, então, os seus minutos finais, né, as suas considerações e o seu momento de, quem sabe, um incentivo também, a gente ler lá a cartilha, né, e não cometer os erros do plágio que foram apontados, né, ao longo da sua pesquisa. Muito bem, Graziela. Na verdade, queria mais uma vez dizer a satisfação, né, dessa conversa tão rica, né, que a gente pôde presenciar, né, dividir um pouco dos nossos problemas, das expectativas, das questões da trajetória, né, dizer que vocês, assim como a Marisete colocou, da riqueza, né, eu diria que todos nós, né, todas as pessoas que hoje cursam o programa de pós-graduação já são vencedores por terem sido selecionados num dado momento, e hoje por estarem conduzindo, porque vem na pós-graduação como uma forma de uma melhoria contínua, né, pessoal e profissional. Então, dizer para vocês, não desistam, né, acho que a persistência é algo que é do ser humano, né. Claro que a gente tem, às vezes, momentos que vão nos colocar numa cilada, às vezes você vai ficar assim, apreensivo, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir, mas coloque na cabeça de que, primeiro, você já é um vencedor, né, o estresse não vai, é fácil falar, né, para quem já passou por isso, mas eu vejo que é importante que vocês tenham uma automotivação contínua, que é a conclusão, né, ou seja,
Até um ator norte-americano, há um tempo atrás, o James McArthur, ele falou o seguinte, aqui, de existir uma solução permanente para um problema temporário. Então, às vezes, a gente acaba abandonando os nossos sonhos e as nossas ações por conta, às vezes, de uma situação particular, peculiar, que, claro, cada um tem os seus problemas, as suas inquietações, né, e sim, as suas dificuldades, mas à medida que a gente acaba desistindo, muitas vezes, pode ser que não tenha, muitas vezes, volta, né, então é bom repensar e ver que vocês estão, sim, no caminho certo, que é já por terem escolhido cursar uma pós-graduação, tá? Eu quero agradecer demais vocês pelo convite, né, fiquei muito feliz em poder contribuir, espero que eu tenha conseguido, assim como a Marisete, tenha conseguido contribuir um pouco mais com vocês, para que vocês tenham uma bela trajetória de sucesso, né, não só na pós-graduação, como fora da pós-graduação. Agradecer o programa por todo o trabalho que vem desenvolvendo nesse tempo, né, pelo trabalho que desenvolveu durante a minha participação enquanto aluno. Agradecer ao meu orientador, né, o Pilate, né, pelo exemplo de condução. O Pilate, às vezes, não tinha, até ele falava, né, não tinha muito tempo, às vezes, para retornar, e é a realidade de muitos dos orientadores, sim, porque a gente tem diversas ações que a gente desenvolve em paralelo, mas eu tenho certeza que os seus ensinamentos, eles me permitiram crescer profissionalmente, né, crescer como pesquisador e que, quem sabe, né, quem me dera um dia me tornar um tão excepcional pesquisador quanto você é, tá? E desejar a todos vocês também sucesso, né, desejar aí que vocês fiquem bem nesse momento. Nós fomos pegos, entre aspas, de surpresa, né, numa situação que ninguém imaginava, então eu espero que todos vocês estejam bem, continuem dessa forma, né, se preservem e preservem os seus familiares, né, que esse momento vai passar, né, eu acho que a gente tem visto todos os dias, né, uma série de notícias e as coisas elas vão avançar, mas a situação, a gente vai ter que se acostumar com esse novo normal, né, e a partir daí a gente saber tocar a nossa vida. Eu desejo um forte abraço a todos, que todos vocês fiquem muito bem e, se precisar, a gente sempre está à disposição. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, professor João Paulo. Em meu nome, em nome do programa, em nome de todos os organizadores desse nosso projeto, né, Existe Vida Após o Doutorado, nós agradecemos muito a sua participação, a participação da professora Marisete, né, em aceitarem estar conosco nessa noite, né, sempre é muito válido essa partilha, né, e tenho certeza que foi muito rico esse nosso debate, essa nossa conversa, principalmente para nós, equipe, que somos todos doutorandos, né, estamos nessa caminhada, mas também para quem nos assiste e nos acompanha. Eu agradeço, né, por estarem conosco e passo a palavra agora para a Virgínia, que vai trazer alguns recados sobre esse momento final dessa nossa live. Ótimo. Muito obrigada, Grazi, pela excelente mediação, E, mais uma vez, eu agradeço, em nome do programa, o aceite do professor João Paulo e da professora Marisete, e, com certeza, as contribuições de vocês foram inúmeras, e só por a gente pensar que um dia vai chegar o nosso momento, a gente vai falar, ufa, consegui, né? A gente foi motivado por vocês. Então, eu só tenho alguns recadinhos aqui para a gente lembrar, que, novamente, convido a todos e a todas para seguir as nossas redes sociais, o YouTube, Instagram e Facebook, e para ficar por dentro das nossas ações, né? Lá, a gente normalmente vai postando o que o programa tem feito. As informações e a programação das nossas próximas lives vão estar nas nossas redes sociais. E lembrando novamente que esse evento possui uma programação quinzenal e ocorrerá durante os meses de agosto, né, como ele já começou, a dezembro, e pode se estender até o primeiro semestre de 2021. E mais uma coisa que o pessoal está perguntando bastante é sobre a validação da participação dos inscritos nas nossas lives. Então, o formulário ele vai ficar na descrição dos nossos vídeos, tanto no Facebook quanto
no YouTube por 10 dias, então as pessoas que assistiram respondem esse questionário e aí terão as suas 2 horas creditadas, né, pelo programa. Aproveitamos para divulgar uma coisa muito importante, que é a seleção do nosso doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia, que abre agora no próximo dia 5 de outubro e se encerra na semana do dia 16 de outubro. Agradeço novamente, mais uma vez, e muito, né, os nossos convidados de hoje, todos os bolsistas e os professores do nosso programa, e conto com a participação de vocês nas nossas próximas lives. Obrigada a todos.